Eu sou Erika Karpuk e vou trazer as melhores dicas e tendências de decoração para deixar sua casa cada dia mais linda. Não perca! Casa e Decoração, dia 23, aqui na Mega TV. Os tradicionais lofts americanos e ingleses têm um estilo de decoração bem padronizado, mas o designer de interiores Diogo Oliveira vai mostrar pra gente outras formas de se decorar um loft e como abusar das cores num projeto. A ideia de morar num loft não necessariamente tem que ser seguindo os padrões do que foi feito em Nova York, do que foi feito em Londres, que é usar essa coisa do material mais rústico, tijolinho aparente, as estruturas de iluminação em termos dessa pegada meio industrial. A ideia central do loft nos dias atuais, acho que o que mais combina com a atualidade, é você integrar os ambientes. Especificamente no meu loft, a única coisa que segue um padrão da tradição de loft é porque eu eliminei o máximo de paredes que eu pude. Eu mantive os 2 pilares centrais, os revesti com aço inox para dar um ar mais contemporâneo, mas aí eu não tive medo de fazer misturas. Eu procurei não me prender a nenhum tipo de conceito, a não ficar muito preso a uns tons muito próximos. Então aqui tem uma variabilidade de cores que vai desde um sofá de couro caramelo envelhecido até uma poltrona de cor berinjela, tapetes com geometria, móveis com cores primárias muito fortes. Então tem uma gama de cores que vai desde o vermelho, laranja, amarelo, azul, verde bandeira. As obras de arte têm tamanhos hiperdimensionados, então trazem esse impacto visual, proposital inclusive. E para intercalar essas obras de arte, eu coloquei eu emoldurei umas cortinas de veludo pretas, porque como a casa é muito privilegiada de luz, eu pude abusar um pouco mais das cores escuras. No Brasil eu vejo uma tendência meio estranha, na verdade, das pessoas usarem muito tons claros. A gente tem um apelo muito comercial dessa repetição do bege, do branco. E eu não queria seguir esse padrão quando eu fiz aqui. Eu quis mostrar que era possível morar numa casa com uma efusão de cores e que isso fosse algo possível, harmônico, não fosse agressivo. Eu acredito que a ideia de loft mais atual seja essa, é você entrar na sua casa e você harmonizar todos os ambientes dentro de um contexto sem divisórias. Para quem quer ter uma casa para receber pessoas, eu acho que é um conceito extremamente interessante de se morar nos tempos atuais. A pegada de morar num lugar com menos paredes é uma tendência muito forte e que vai prosseguir. O Diogo conseguiu traduzir o estilo característico dos lofts para o estilo próprio, onde ele usa e abusa de cores e texturas, mantendo a harmonia e a proporção dos seus projetos. Para escolher o móvel de TV ideal, você precisa saber de alguns pontos importantes, então fica ligado nas dicas que eu vou te passar hoje. Primeiro, defina a parede da sua TV, de preferência numa posição que esteja mais ou menos a 2 metros do sofá, assim tem boa visibilidade e não prejudica a sua visão. O móvel pode vir acompanhado com um painel de fundo, onde será fixada a TV. Só preste atenção, porque esse painel deve ter um vão atrás para a passagem da fiação. Lembre-se também que o painel deve ter um vão de acesso para as tomadas, mas ter o painel de fundo não é regra, e se a TV estiver fixada direto na parede, pode ficar bem interessante e moderno. Nesse caso, é importante que todas as tubulações já estejam passadas na parede antes de tudo ser instalado. Alguns itens básicos são muito utilizados na sonorização ambiente. Caixas de som e receivers têm uma variação muito grande de tamanho, por isso é muito importante você já ter ideia do equipamento que você vai usar na hora de comprar o seu móvel ou mandar fazer. A jornalista, escritora e apresentadora Cris Campos é uma apaixonada por decoração e ela abriu a sua casa pra gente para mostrar um dos seus cantos preferidos e inusitados, a garagem. Esse aqui é um espaço que eu adoro na minha casa. Originalmente era a garagem.
Só que é um espaço tão legal que eu achei um desperdício usar para guardar o carro. E eu resolvi aproveitar esse espaço para receber os amigos. Só que além de receber os amigos no fim de semana, esse espaço também serve como uma extensão do meu escritório. Então, na realidade, ele é um espaço que está em constante mutação, como o resto da minha casa. Eu acho legal a ideia assim, de ter sempre os móveis soltos, peças que eu possa mover de um lugar para o outro, porque desse jeito eu consigo trabalhar, eu consigo fazer uma festa aqui atrás, eu consigo até gravar esse programa com vocês. Na realidade, a primeira versão dessa garagem, eu e meu marido, a gente resolveu fazer um bistrô. Então, tudo que a gente tinha guardado em caixas, a gente espalhou pelas paredes. Então, aqui era um ambiente lotado de quadros, pôster, objetos nas paredes. A gente colocou várias mesinhas e realmente tinha esse clima de bistrô francês, era uma coisa meio escurinha, um pouco caótica, que eu adorava. Aí eu tive um trabalho e tive que clarear esse espaço. Eu acabei pintando e construindo as estantes que estão lá no fundo, que serviram de cenário para esse trabalho que eu fiz. E aí, no final das contas, como eu falei no começo, esse espaço é mutante, eu acabei gostando da cor e acabei optando por trazer só peças claras e fazer daquela estante do fundo meio que um display só para objetos brancos, assim, eu resolvi fazer uma coleção. Que isso é uma outra dica decorativa que eu gosto muito, que às vezes a gente tem peças espalhadas pela casa inteira, que quando você junta as peças, seja por formato, por tema ou por cor, elas acabam compondo uma coleção interessante. Outra coisa legal desse ambiente são as mesas. Eu tenho uma mesa móvel que ela fica sobre cavaletes, é uma porta na madeira crua mesmo, que eu uso sobre 2 cavaletes, que eu uso tanto para fazer projetos de faça você mesmo, quanto para produzir as fotos do site. E em dias de festa, eu cubro com uma toalha e ela vira o apoio das comidas. Tem outra mesinha nesse espaço que ela acabou tendo um apelo emocional, decorativo, porque foi a primeira peça que eu comprei para a primeira casa que eu fui morar. Ela era bem rusticona, ela costumava ficar na cozinha e aqui nesse ambiente, por conta dessa clareada geral, eu resolvi pintá-la toda de branco e também ela virou a principal mesa de apoio quando as pessoas comem aqui nesse espaço. A Cris é super talentosa e tem um incrível bom gosto. Ela conseguiu transformar uma simples garagem num ambiente multiuso, mostrando assim que é possível decorar qualquer ambiente da casa fazendo bom uso com criatividade. A iluminação ela é super importante para um ambiente. Além de funcional, ela pode ser utilizada como um artifício para decorar também. É super importante contar com a ajuda de um profissional para definir a melhor iluminação para o seu projeto. Mas eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse universo para te ajudar na hora de fazer a sua escolha. Sempre que possível, use e abuse de iluminação natural. Nada como a luz do sol para deixar um ambiente mais bonito. Além da beleza, é também sustentável e ajuda na economia de energia. Existem várias formas de iluminar o ambiente. A escolha das luminárias influencia diretamente nos diferentes tipos de iluminação. As mais comuns são a iluminação direta, onde a luz é direcionada para um plano, uma superfície, seja uma mesa de estudos, balcão de cozinha, pode ser feita através de spots ou até pendentes. A luz indireta é direcionada para o teto e paredes e é refletida para o restante do ambiente, um pouco mais suave. Muito usada em salas de estar, de televisão e quartos também. A iluminação difusa é a mais comum, que vem diretamente do teto através de luminárias embutidas ou não, e não causa sombra no ambiente, o deixando iluminado por completo. Existem diversos tipos de lâmpadas. As mais usadas para interiores de residências são as halógenas, as fluorescentes compactas e as de LED. As halógenas são lâmpadas mais baratas e têm uma reprodução de cores perfeita. Já as fluorescentes e LED têm uma reprodução de cores um pouco inferior e são um pouco mais caras, especialmente as de LED, mas gastam bem menos e são mais duráveis. Você pode escolher também entre a luz mais amarelada ou mais branca. Geralmente, para cozinhas e locais de estudo, o ideal é uma luz mais clara, como as brancas. Para deixar o ambiente mais aconchegante, a luz amarelada e quente é a escolha certa.
Se você quer dar uma cara nova para sua casa ou escritório, saiba que iluminação pode ser usada como um artifício também. Use essas dicas para escolher a melhor forma de iluminar sua casa e deixá-la mais bonita.